partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Primeira Coríntios, capítulo 5, versos 7 e 8. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Querido irmão, querida irmã que está me ouvindo nessa manhã pela Rádio Regional, você que vai estar ouvindo pelo canal Maranata do YouTube, que Deus te abençoe e que nós possamos nesse momento, já que tratamos essa mensagem num contexto de Páscoa. E a Páscoa, ela tem um significado muito maior do que ovos de chocolate. Na realidade, a Páscoa não tem nada a ver com ovos de chocolate. E o nosso propósito aqui, nessa manhã, ou nesse momento que você ouve, é tentar entender a profundidade do projeto de Deus com relação a Jesus Cristo, o nosso Salvador. A Páscoa, que em judaico significa Peshá, ela foi instituída quando os judeus eles estavam aprisionados no Egito, e Deus usou Moisés para libertá-lo. E a Páscoa para os judeus que antecediam a sua libertação consistia em sacrificar um animal que não fosse doente, que não fosse velho, que fosse puro e perfeito. E com esse sangue do animal sacrificado, as portas, os umbrais das portas das casas dos judeus seriam tocadas, seriam passadas esse sangue. Eles comeriam essa carne assada, repartiriam com os seus vizinhos e comeriam o pão sem fermento. Então esse ritual, esse momento da vida dos judeus representava a pré-libertação deles do Egito. Representava a aliança que Deus estava estabelecendo para com eles, a fim de que eles pudessem desfrutar da graça, da salvação, da libertação de um lugar para o outro. Quando Jesus, como projeto de Deus, veio à Terra na condição humana, ele representava o próprio Deus, mas num corpo carnal, num corpo que iria padecer, que iria morrer. E Jesus Cristo, dentro do projeto bíblico, dentro da concepção da palavra de Deus, ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal. O que significa isso? Ele representa o momento em que nós sentamos à mesa para celebrar a ceia do Senhor. Mas nós só podemos sentar à mesa com Jesus porque antes disso, Jesus morreu. Jesus entregou a sua vida para que o seu corpo representasse o pão da vida e que o seu sangue representasse a aliança eterna a qual Deus estabeleceu para conosco. Então, toda vez que nós vamos celebrar a Páscoa, nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus, porque esse é o princípio imutável, inexorável da palavra de Deus. Jesus Cristo é a ressurreição. Jesus Cristo é o restabelecimento do projeto de Deus para que você possa ser salvo. Quando ele puxa essa palavra, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele está dizendo assim, livre do fermento velho. O fermento, ele é um elemento que é colocado na massa, no pão, para que ele possa crescer, ganhar forma e ganhar volume. Só que no Antigo Testamento, a palavra fermento, na concepção da palavra e da lei, representava aquilo que era inaceitável a Deus. A palavra fermento aqui, na conjunção bíblica, significa aquilo que contamina, aquilo que estraga, aquilo que vai apodrecer a massa. E nós temos aqui numa comparação
Jesus Cristo como o pão da vida, mas é o pão puro, é o pão que não tem fermento, é o pão estabelecido por Deus que não tem a maldade e a perversidade da condição humana. E é esse pão da vida, é esse corpo que é oferecido na cerimônia pascal que nós vamos ter o livre acesso à promessa de Deus. Quando nós sentamos à mesa num domingo de Páscoa, nós estamos ali para celebrar Jesus. Nós estamos ali para celebrar o Filho do Deus vivo. E nós estamos ali para rememorar, para estabelecer aquela aliança que já foi estabelecida por Deus. Então Deus representa a condição da pureza, a condição da massa que não tem contaminação. E nós, quando nós agimos da maneira como Cristo estabelece, é fundamental que nós não façamos uso do fermento para acrescentar aquilo que nós não somos. É importante que nós tenhamos uma condição de vida impura, que não tenha os valores impuros desse fermento do mundo contaminando as nossas ações. E fazer isso nos dias de hoje não é uma tarefa fácil, porque nós temos que negar grandes coisas que são atrativas, que são agradáveis para o nosso desejo carnal, mas coisas que nos afastam, que nos deixam distantes, que nos deixam impuros para um relacionamento santo com Deus. Mas essa mensagem de hoje, ela tem um caráter único. Relembrar você que chocolate é muito bom, que ovos de Páscoa trazem sabores deliciosos, mas eles não representam a Páscoa. A palavra de Deus fala que Jesus é o pão da vida. Jesus é a nossa Páscoa. E é esse Jesus, o Filho do Deus vivo, que nós celebramos na Páscoa desse domingo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.